A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos nós, meus queridos e amados irmãos. Fernando Aquino aqui mais uma vez, seu irmão em Cristo, para mais um vídeo, mais uma lição abençoadíssima aí, tá? Com muita alegria que eu estou aqui, muita satisfação poder estar retornando aqui com nossos trabalhos, gravando nossos vídeos, né? Tivemos aí alguns problemas, você que nos acompanha há um bom tempo sabe das dificuldades que nós estávamos tendo para estar conseguindo estar aqui gravando esses vídeos. E glória a Deus, né? Aprove a Deus que a gente conseguisse. E é um prazer estar aqui, tá? Louvo a Deus pela vida de todos aqueles que nos enviaram mensagens, amigos que nos ligaram, pessoas que nos contactaram aí a respeito do que estava acontecendo. E graças a Deus a gente está lutando, né, questão de saúde e outros pontos mais, os quais acabaram meio que dificultando esse trabalho. Mas graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida de vocês, tá? Deus abençoe. Fique à vontade para estar conosco aqui no canal, comentando como vocês sempre fizeram, compartilhando esses vídeos, falando desse trabalho para outras pessoas, tá? É muito bom, é maravilhosamente bom estar aqui com vocês, tá? Então vamos aí para mais uma lição, ok? Hoje a gente vai estar dando início a mais uma lição aí da Editora Central Gospel, onde houve uma mudança, eu creio, né? Não é mais LPD, ou seja, Lições da Palavra de Deus, a revista que a gente comentava. Houve uma mudança na qual a revista passou a chamar-se agora Estudo Bíblico, né? Estou até em mãos com uma aqui. Estudo Bíblico é a revista aí. E a gente vai estar aqui, sempre que possível, trazendo comentários dentro desse ponto aí, dessa revista também, tá? Então hoje, aí, mais uma lição, vai ser aí a lição de número 1, ok? Desse material, desse trimestre abençoado, segundo trimestre de 2024. E a gente vai estar falando aqui a respeito de um tema muito importante, a princípio, que é aí a questão ligada ao sinal dos fins dos tempos. Está aqui o nosso contato, né? Geralmente eu coloco, você que me acompanha sabe que eu sempre coloco no final, mas vamos começar também já botando nosso contato aqui. Para quem desejar, de repente você deseja contactar-nos, né? Ter a nossa presença na igreja de vocês, vai ser um prazer estar com vocês aí, tá? 999-30-8767, o prefixo é o 27, porque eu falo do estado do Espírito Santo, né? Muitos que nos enviam às vezes o WhatsApp perguntando de onde vocês são e tal, a igreja que vocês reúnem o casal. Então a gente está aqui no estado do Espírito Santo, né? Eu sou nascido e criado aqui, e estamos aqui prontos, livres para estar aonde Deus nos levar, né? Se você sentir a vontade, sentir o desejo de nos convidar, será uma honra estar aí com vocês. Deus abençoe gloriosamente. Vamos para a nossa lição lá então. Lição 1, os sinais do fim dos tempos, né? Que é aí a nossa lição. O nosso texto bíblico básico está lá em Apocalipse 15, verso 1, e também em Apocalipse 16, os versos 2 ao 4, verso 8, 10, 12 e, por fim, o verso 17. Já o nosso texto áureo está em Mateus 24, 33 e diz: assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. A palavra introdutória diz aí: nessa lição saberemos, à luz da Bíblia, quais são os sinais deixados pelo Senhor Jesus sobre os eventos proféticos que terão lugar na história do fim dos tempos. Que sinais são esses e quando ocorrerão? Vamos aprender sobre a volta de Cristo ao mundo e o que o futuro nos reserva. Então, para começar, a gente já está aí na nossa palavra introdutória, vendo alguns pontos que são importantíssimos, alguns pontos que são necessários. É bom lembrarmos que passaremos aqui 3 meses tratando de um assunto que, a meu ver, é um dos mais complexos da Bíblia Sagrada, que é o famoso tema escatologia. A gente sabe que escatologia é aí o estudo das últimas coisas, né? Vem daí da palavra escatos, futuro, últimas coisas, e logia, da qual falamos no português logia, que quer dizer estudo. Logo, estudo ou tratado acerca das últimas coisas. Eu diria já, ainda na palavra introdutória dessa lição, que nós estamos aí com uma certa dificuldade. Por quê? Porque esse não é um tema tão simples de tratar. E trazer um tema desse para a EBD torna a questão um pouco mais complexa, já visto o fato que a gente nem sempre tem aquele tempo hábil de tratar com isso. Então, eu diria que sentir de Deus no meu coração de estar ajudando você, professor, ao longo desses 3 meses, você que está aí trabalhando também com esse tema, né, tão complexo que é a escatologia. Então o que eu vou estar fazendo aqui é te ajudando na medida do possível, claro, dentro, como eu costumo dizer, dentro das minhas limitações, tentando fazer o máximo para te ajudar, para que você tenha aí uma aula abençoadíssima, boa e ótima, uma excelente aula de EBD. A gente sabe que nem todos os professores de EBD tiveram o privilégio de fazer seminário teológico. Às vezes a gente sabe também
que há pessoas que não puderam estar fazendo isso, há outros uma questão, condições financeiras, coisas do tipo. Não importa, não, o motivo acho que não vai ter tanta relevância aqui, mas o ponto é que existem aquelas pessoas que, embora não tenham feito seminário, não tenham parado tanto tempo, assim, 4 a 5 anos para estudar os temas, mas são desbravadoras. Tem pessoas que elas assumem um posto de professor para que a obra não pare, né? Eu não sei explicar porquê, mas há igrejas onde às vezes os formados, eu diria, aquelas pessoas que estudaram, os capacitados ou gabaritados para fazer isso, não querem fazer. Usam anéis, tem bacharel e outros mais, né, em teologia, e às vezes não querem dar aula, não querem ensinar. Passaram 4, 5, 6 anos, ou continuam ainda estudando. Tem uma biblioteca que, se vender aquela biblioteca, dá para comprar uns 2 carros, de tanto livro que tem, mas acabam não auxiliando a comunidade, acabam não querendo trabalhar na comunidade. Então eu às vezes fico me perguntando, se vale a pena buscar tanto para não usar esse conhecimento, para não ajudar as pessoas. Então tudo que eu tenho procurado fazer ao longo da minha vida é isso. Leio, estudo para repassar, né? Eu costumo dizer, já disse isso, quem me acompanha sabe que eu já disse isso em outros vídeos, a gente acaba sendo uma esponja. Então a gente se enche, faz a esponja, você enche a esponja, quando você quer tirar água de um lugar, enche a esponja daquela água e depois você leva a outro lugar e ali aperta, espreme e toda aquela água sai. Alguém que estuda teologia, ou alguém que se dedica ao ensino, tem que ser dessa forma. A gente estuda, se enche como uma esponja e depois Deus vai nos apertando dentro da sala de aula e aquilo que a gente absorveu vai sendo derramado sobre os alunos ali. Glória a Deus por isso, né? Então está aqui para ajudar, porque esse é meu foco e eu já vou me adiantar porque o assunto é complexo. O que eu diria aqui, dentro dessa introdução ainda, gente, nós estamos tratando de um tema que é complicado, repito, escatologia. E aí, para piorar, eu diria, entre aspas, para piorar, nós temos o fato de que a escatologia é um dos temas dentro da linha teológica que mais tem vertentes. E acabam, esse monte de vertentes que tem aí, acabam não convergindo com o outro, acaba vindo uma divergência muito grande. Por exemplo, nós temos linha na área da escatologia que defende o chamado pré-milenismo, aquela ideia de que Cristo virá antes do milênio, ok? Nós temos o pós-milenista, dá a entender que Cristo vem depois do milênio. Temos a milenista, que embora não seja uma visão que não haja milênio, mas também parece se assemelha muito com o pós-milenismo. Então, a visão clara é que nós temos 4 linhas: o pós-milenismo, o amilenismo, o pré-milenismo clássico e o pré-milenismo dispensacionalista. E aí, para você, professor, que de repente não passou por uma sala de seminário, talvez não tenha esse conhecimento ainda nessa área, mas olhou para o pastor e disse: não, deixa comigo. Foi convidado para dar aula. A aula vai ser agora, acredito eu, domingo, não sei a data que vai ser na sua igreja aí. E aí você disse: não, deixa comigo, eu vou encarar aí, eu vou fazer, porque os gabaritados, capacitados não querem fazer, os formados em teologia não querem fazer, eu assumo, deixa que eu dou essa aula. Então talvez você esteja agora aqui diante desse vídeo pensando: o que eu vou fazer? Eu disse para o pastor que eu assumiria, que eu daria aula, não tenho esse conhecimento na área escatológica, o que eu faço então? Então deixa eu tentar te ajudar aí dentro da sua e das nossas limitações. Para começar então, você tem uma lição hoje que vai falar um pouquinho sobre sinais. E é bom lembrarmos o seguinte: há 2 pontos que a gente tem que destacar nessa lição aqui, para você, professor, agora é contigo. A ideia de que, quando falamos de sinais dos fins dos tempos, há 2 coisas inclusas aí. Primeiro, nós temos aqueles sinais que apontam para a vinda de Cristo. Tá? Há sinais que Cristo citou lá em Mateus 24 e outros textos mais, que apontam de maneira específica, eu diria, para a sua vinda. Porém, esses mesmos sinais também apontam, de certo modo, para o fim dos tempos. Só que, beirando ou chegando o fim dos tempos, nós temos esses sinais vindo numa escala muito maior, em proporções muito maiores. E aí é quando nós olhamos para Apocalipse e vemos esses sinais acontecer, né? Porém, a diferença que eu diria aí é que, a princípio, quando Jesus narra em Mateus 24 os sinais que antecederiam, que apontariam para a sua vinda, a gente não vê Cristo falar, ou não ouve ali, não vê nada Cristo falando a respeito de anjos, agentes angelicais, realizando esses sinais, ou auxiliando nesses sinais. Porém, já no Apocalipse, você vê anjos derramando taças de ira. Então, para melhorar ou para facilitar mais a sua aula, faça isso.
faça uma divisão breve, simples aí, onde você vai abordar esses mesmos sinais, porém numa escala, eu diria, até um pouco não tão ampla, mas apontando para a vinda de Cristo, ou seja, para vir buscar, logo arrebatar a sua igreja, e após Cristo arrebatar a igreja, levá-la aos céus, aí sim, os anjos que virão com taças e derramarão, aí serão sinais numa escala, numa proporção muito maior, apontando para, agora sim, o fim dos tempos, logo como chamamos, o fim do mundo. Tá? Então, é bom fazermos aí essas divisões. Eu vou tentar fazer isso de forma prática aqui na aula, tá? Eu vou tentar fazer isso. Eu espero não demorar demais o vídeo para não te atrapalhar. Eu quero sempre ajudar aí, ok? Vamos lá, então, olhar para mais um ponto aqui. Então, nós temos aí na lição 3 tópicos. Eu, para adiantar, porque meu slide vai passando à medida que eu vou mudando ele, eu estou com a revista em mãos, vou tentar trabalhar com os dois. Vou tentar trabalhar com o slide e a revista ao mesmo tempo. Então, para começar, na revista aqui, lembrando, né, quem me acompanha sabe que eu só uso para dar aulas na revista de aluno, tá? Porque muitos me perguntam, deixa eu já responder aqui nesse vídeo, já que eu estou um tempão, estou meio sumido aqui, deixa eu voltar explicando algumas coisas. Muitos me perguntam, por que você aí, Fernando Aquino, quando você lê, você não usa a revista de professor, porque ela já tem algumas coisas interessantes, ela dá essa visão aí do propósito da lição. A questão é porque geralmente eu leio a revista de aluno e pelo fato dela não trazer muita coisa no sentido de me impulsionar na hora de preparar minha aula, então ela traz o conteúdo. O mais importante para mim é o conteúdo, porque o conteúdo é o que vai dar base para eu criar o meu. O conteúdo da revista, geralmente de aluno, me dará a linha e a base para que eu possa montar e criar o meu conteúdo pautado e baseado nele. Por isso é que eu não leio e não uso a revista de professor, de mestre. Mas você aí, fique à vontade para usar a revista que você julgar necessário usar, tá? Então, dito pois isso, vamos lá então. Então nós temos aqui a primeira lição, já li o título, e é interessante por quê? Porque essa lição é uma lição de 4 tópicos, e aí você sabe, professor, lição de 4 tópicos é uma lição onde a gente deve vigiar muito, muito. Porque muitas vezes a gente acaba parando e gastando muito tempo no primeiro tópico, embora seja o primeiro tópico muito decisivo nas lições, a gente gasta um bom tempo no primeiro tópico, dá aquela pincelada um pouquinho, até dá uma incrementada no segundo, e às vezes passa o terceiro tópico a 1000 correndo. Porém, quando são 4 tópicos, dificulta mais ainda. Então é perigoso, se você não cuidar e não vigiar aí na sua aula, é perigoso você nem chegar no 4º tópico. Então, por ser uma lição de 4 tópicos, eu vou te mostrar o que você deve fazer para melhorar para você. Então você tem aqui, ó, 4 tópicos. O primeiro tópico, o título é Entendendo a Mensagem dos Sinais, ok? O segundo tópico é Sinais no Mundo Social, Político e Militar. O terceiro tópico é Sinais no Mundo Religioso. E, por fim, o sinal da figueira, tá? Onde aponta especificamente para Israel. O que a gente precisa entender aqui? Vamos lá. Entendendo a mensagem dos sinais é o primeiro tópico e a visão do primeiro tópico é o seguinte: a gente vai olhar para questões ligadas à área natural, tá? Catástrofe, desastre, a questão da natureza. Então, o que é o detalhe interessante? Terremoto. Se nós vamos tratar a questão da natureza, a gente pode fazer, de repente, talvez, aí eu aconselharia você, ler os 3 subtópicos de uma só vez e resumi-los na hora de explicar. Porque talvez você possa gastar um tempo aí lendo o primeiro subtópico, né, lendo o segundo e o terceiro e explicando cada um, isso vai tomar um certo tempo. É bom lembrarmos que os 3 subtópicos falam do mesmo assunto, questão natural. Então você pode ler os 3 de uma vez e fazer uma aplicação. Aqui eu vou tentar ver o que eu faço. Ficou só a ideia para te ajudar. Vamos lá então. Sinais, né? Entendendo a mensagem dos sinais. Então nós temos aqui, para começar, catástrofes e desastres naturais. Não vou ler tudo por causa do tempo. O Senhor Jesus explicou claramente que nos últimos tempos haveria grandes alterações climáticas. Elas são cada vez mais frequentes. Aqui, o bom para você aí, na hora de lecionar, é claro que eu, no seu lugar, como eu já disse, faria o seguinte: leria os 3 e faria uma explicação resumida dos 3, porque eu ainda tenho mais 3 tópicos para tratar, e eu tenho que tomar cuidado com isso. E aí eu estou falando de você, professor, que vai dar aula em loco aí. Mas o ponto claro é entender o seguinte: aqui vale já para a introdução desses 3 subtópicos a ideia de que nós estamos falando de algo muito comum naquele tempo, que era comparar algumas coisas com a chamada dor do parto. Então a visão, Jesus está trabalhando isso aqui, ele fala das dores, princípio das dores. A ideia é que Jesus está fazendo uma espécie de analogia com a questão do parto.
ok? Uma mulher prestes a dar à luz, as contrações aumentavam e os picos, ou seja, tempos entre cada contração dessa diminuía. Então diminuía o tempo entre cada contração e a força, a intensidade dessas contrações aumentava. E aqui é interessante por quê? Porque quando a gente fala disso aqui, eu acho que eu nem vou ler, gente, os 3 subtópicos. Vou passar aqui, ó. Eu vou pular os 3 e depois eu espero que você me perdoe, tá? Pelo tempo que eu estou vigiando aqui, são 15 minutos já, mas vamos lá. O que eu diria para te ajudar, para você, professor? Uma vez que eu estou com a revista na mão, os 3 pontos aqui, vamos lá. Então, as catástrofes e desastres naturais, avisos proféticos da natureza e o agir de Deus e os terremotos, eu diria o seguinte. Aqui nós temos um título que diz Entendendo a mensagem dos sinais. Por que trabalhar essa visão de entendendo? O ponto claro é que muitas vezes a gente olha para as catástrofes que acontecem hoje e sempre que acontece alguma coisa que chama a atenção, né, da mídia ou das pessoas em si, principalmente nós os cristãos evangélicos começamos a falar, ó, Jesus está vindo, ó, o sinal aí mostrando. O ponto é, gente, que o que nós precisamos entender é que existem coisas que acontecem hoje no âmbito natural, eu diria, que já aconteciam antes da vinda de Cristo. Então, é por isso que o título está aqui, ó, Entendendo a mensagem dos sinais. Por quê? Porque nós precisamos olhar para tais sinais e entender a mensagem que ele nos quer passar. Ou seja, todo e qualquer terremoto é um sinal da vinda de Cristo. Toda e qualquer catástrofe que acontece no clima, tudo que acontece hoje é um sinal da vinda de Cristo. A gente muitas vezes fica meio até estarrecido nas redes sociais, porque as pessoas, qualquer coisa que acontece e que já acontecia antes da vinda de Cristo, as pessoas criam profecias em cima daquilo, gravam vídeos, montam, editam, faz tanta coisa e aquilo passa. Então nós temos que entender uma coisa. Existiam essas catástrofes, essas questões climáticas antes da vinda de Cristo. Havia lugares que já tinha terremoto antes da vinda de Cristo. Avisos proféticos, natureza. Tem coisas dessas aqui que já aconteciam. O que a gente tem que analisar é, uma vez que estamos falando sobre dores do parto, o que tem que fazer aqui? Entender que a melhor maneira, professor, de você explicar para os seus alunos como entender esses sinais é olhar o seguinte, não é só onde está acontecendo, porque há lugares que é comum, terremoto e tal, mas é a intensidade com que isso está acontecendo. A quantidade de vezes em que está acontecendo e a intensidade. Ou seja, então, por exemplo, calor. A parte do Brasil, não sei de onde você me assiste, caso você queira interagir comigo, coloque aí nos comentários onde você fala, o estado onde você está, vai ser muito bom para mim poder interagir com vocês. Mas já disse que estou aqui no estado do Espírito Santo, está muito quente. E eu, para dizer a verdade, eu não sei se eu já vi tanto calor como eu estou vendo agora. Tem meus 40 e alguma coisa, beirando 50 anos, e eu nunca vi tanto calor como eu estou vendo agora. Calor demais. E a questão é, a cada ano a gente percebe que o calor tem aumentado. A cada ano que passa, o nível de calor está só aumentando. A mesma coisa para o frio. Então isso não é normal. São esses os pontos que a gente tem que analisar. Então, professor, para que eu não tenha que explicar uma coisa que vai levar um certo tempo, né? Eu não vou dar aqui uma aula de escatologia devido eu precisaria de mais tempo para isso. Eu tenho curso de escatologia, de repente se você quiser e se interessar em fazer, a gente pode estar falando sobre isso, mas o meu foco aqui é auxiliar você, professor, como você vai fazer. Sendo você teólogo ou não, faça o seguinte, primeiro tópico, entendendo os sinais como oriente seus alunos a olhar o quê? Gente, e começa naquele negócio, gente, para pensar, vocês perceberam o calor que está fazendo agora? Sempre fez calor, mas agora está mais intenso. Sempre fez frio, mas agora está mais intenso. Sempre choveu, mas a cada chuva que dá, as enxurradas são maiores, os prejuízos são maiores, os danos, né? A quantidade de pessoas morrendo. Ou seja, então, única e tão somente, explica aos seus alunos que essas coisas já aconteciam antes da vinda de Cristo. Há lugares que isso é comum, eu até diria, até constante. Porém, o que nós estamos vendo é essas coisas acontecendo em lugares que não aconteciam, e até mesmo em lugares onde já aconteciam, estão acontecendo, porém em proporções gigantescas, tá? Está quase que incontrolável. Até mesmo os responsáveis, até mesmo as pessoas que lidam com isso, estudam clima, fazem estudos para poder trabalhar não estão conseguindo explicar, tamanha está essa questão climática. Então, o ponto que eu trabalharia para essa parte, o primeiro tópico para você, professor,
foca nisso aí. Foca que essas coisas sempre aconteceram. E existe até, eu diria, embora isso não seja normal, mas existe uma certa normalidade no estudo, no ensino acerca disso. Quem estuda essa área entende melhor, e eu sou leigo nessa área, então não é minha praia. Mas até mesmo quem estuda, quem lida com isso há muitos anos, está se assustando porque as coisas estão tomando proporções gigantescas. Eu acredito que é aí, professor, que você deve trabalhar. Para te auxiliar, para te ajudar, você pode fazer uma pesquisa rápida e breve na internet. Vai aí, digita lá lugares com muita frequência, ou maior frequência de terremotos, lugares com frequência de maremotos, tsunami e tal, proporções e tal, e faz um comparativo. De repente você faz uma espécie de gráfico e leva para a sala. Gente, no ano tal, há tantos anos, vem só aumentando a escala, vai só ampliando. O que você pode fazer é isso. Simplesmente mostrar para os seus alunos que há coisas dessas que já aconteciam. A gente não pode ficar se assustando com tudo que acontece, mas há catástrofes que estão acontecendo, terremotos, tem coisas que é para a gente olhar como um sinal mesmo. Ok? Tem coisas que a gente olha dentro de uma certa normalidade, porque desde que o pecado entrou no mundo, o mundo foi afetado, e Paulo falou sobre isso, né? Toda a natureza foi afetada, não só a raça humana, como a natureza em si, o mundo foi afetado com a entrada do pecado, mas há coisas que, mesmo com o mundo afetado com o pecado, há coisas que são sinais, há coisas que apontam, há coisas que mostram, há coisas que, quando nós olhamos da maneira correta, a gente passa a perceber, opa, isso não está normal, isso é o que Jesus falou, o que Cristo falou. Tá? Então, saber diferenciar em coisas que já aconteciam, coisas que estão acontecendo, porém, os níveis, tá? As proporções que isso estão acontecendo, eu diria que para você será ótimo aí no primeiro tópico. Tá? E aí, talvez você não leve esse tempo todo que eu levei, quase 21 minutos falando sobre isso, você levará menos, fará um bom resumo e já estará pronto, ou pronta aí, professora também, está lecionando, você professora, estarão prontos aí a prosseguir para o segundo tópico, tá? Vamos lá então, como eu já disse que não leria tudo, ok, então a gente falou aí, tá? Você viu aí então, aí ó, superaquecimento, falamos disso, questão ligada também às águas, né? Ok, maremotos, excesso de água e falta de água em alguns lugares, tá? E por fim nós temos aí, como já falei também, terremotos, ok? Vamos lá. Continuando aqui, nós temos o segundo tópico. Tá? Essa aula vai ser mais um resumo. Aqui na segunda a gente vai trabalhar um pouquinho melhor. Segundo tópico aí, sinais no mundo social, político e militar. Ok? Então aqui está mais que claro. Aqui, ao invés de a gente olhar para a natureza em si, a gente passa a olhar comportamento. Perceba a diferença. Primeiro tópico, natureza, independente da ação humana. Porque a gente sabe que existe ação humana nisso aí. Os defensores aí dessa questão ligada, né, os pacifistas defensores dessa questão ligada aí a Greenpeace, essa turma toda, sempre estarão olhando essa questão dos malefícios que o ser humano tem trazido à natureza, ok? Mas nós estamos falando e falamos no tópico passado de sinais, coisas que viriam para nos mostrar, vêm para nos mostrar realmente que Cristo está por vir, sinais da vinda de Cristo, antecede a vinda dele, e sinais dos fins dos tempos, tá? Como eu falei lá no início da aula. Agora a gente vai olhar comportamento. Então, não é só a natureza em si, o mundo à nossa volta, mas as pessoas ao redor do mundo também, os comportamentos, ações de pessoas ao redor do mundo e intervenções demoníacas também no mundo nos mostram, são sinais também dos fins dos tempos. A gente vai olhar para isso agora para tentar entender. Vamos lá. O primeiro subtópico diz aí, nós temos o primeiro subtópico. 2.1, guerras e rumores de guerras. Esse sinal vem sendo cumprido literalmente com a comprovação da história. Além das guerras mundiais que sacudiram o planeta, milhares de conflitos armados, ataques terroristas e revoluções têm acontecido desde o tempo em que o Senhor Jesus previu esta realidade. Vamos lá, então um dos pontos também que apontam para o fim dos tempos, gente, é a enorme, a grande quantidade de guerras. Olhando para as páginas da Bíblia Sagrada, a gente se depara por diversas vezes com guerra. O próprio Israel, antes da vinda de Cristo, precisou guerrear por diversas vezes. Nações ao redor de Israel guerrearam por um longo espaço de tempo, por séculos. Houve uma disputa mundial pela hegemonia. A Síria, Babilônia, Pérsia, né?
e outras nações, a Grécia viu depois, após a morte de Alexandre, se dividiu em quatro, então a gente viu aí Seleuco para um lado, Ptolomeu para o outro, os outros dois acabaram, Cassandro e Lisímaco acabaram sucumbindo, ou seja, aí o Império Romano. Guerra é algo que já acontecia, ok, antes da vinda de Cristo. Porém, quando nós passamos a olhar agora, a gente percebe o seguinte: há muita mais coisa envolvida. Então, a luta por poder, a guerra por poder, guerra ideológica e outras coisas mais, passaram a tomar o cenário mundial. Isso é interessante. Então a gente vê, embora já houvesse, embora guerra é algo que há milhares, há milênios ocorre guerra, mas esses sinais, ou as guerras como sinais, a gente passa a perceber o quê? Que está acontecendo da maneira como Cristo falou. Nações estão se unindo uma a outra para guerrearem contra a outra, uma disputa muito grande por território, né? Então, além desse ponto aí, a gente passa a perceber realmente que guerras e rumores de guerra, como Cristo falou, estão acontecendo. E aí, professor, agora para você, professor, o ponto-chave é, partindo do princípio aí, você pode estar escolhendo, né, períodos do tempo para falar sobre guerras. Temos aí as Primeira e Segunda Guerra Mundial, que dá um bom assunto para você falar, né? Pano para manga. Guerras atuais, né? Como a gente está vendo aí, Israel, a própria guerra da Rússia, Ucrânia, ou seja, então hoje está muito pano de fundo para a gente falar sobre isso. Mas o ponto claro a se trabalhar nessa visão é a ideia de que tudo isso, todas essas guerras são só o princípio para guerras ainda maiores. Então eu, no seu lugar, professor, na hora de lecionar, escolheria uma guerra. Falaria, como eu já disse, né? Houveram guerras antes da vinda de Cristo. Fala sobre isso. Cristo citou que no tempo dele, ou na preparação para a vinda dele, e posteriormente a isso, na preparação ou na aproximação para o fim do mundo, as guerras aumentariam ainda mais. Esse é o ponto. Então, que é o que a gente está vendo aí, tá? Volta e meia a gente liga as nossas redes sociais ou fala, país tal, nação tal, se uniu com a outra para aquilo, se uniu com a outra para aquilo outro. Então, eu escolheria uma guerra específica para tratar, para trabalhar, você pode estar fazendo aí, e já também falaria numa guerra escatológica. Você vai falar da batalha do Meguido, Magedon. Você pode pegar ali também a questão do Gog e Magog. Eu já vou logo dizendo, tá? Tem uma diferença. Tem Gog e Magog e Gog de Magog. É uma diferença que eu, infelizmente, não terei tempo de explicá-la aqui neste vídeo para que ele não se estenda. Caso queira falar um pouco sobre isso, Gog e Magog e Gog de Magog, sempre deixo no final do vídeo. Agora estou deixando no início o meu WhatsApp aí para a gente poder falar sobre esse assunto, tá? Continuando, nós temos aqui também 2.2, terrorismo mundial. Vamos lá. A palavra profética declara que no tempo do fim, a violência chegará a níveis alarmantes. Demônios poderosos e inteligentes estão infiltrados em grupos terroristas, estimulando o uso de qualquer tipo de brutalidade. O único propósito de afastar o ser humano da verdade que está na pessoa bendita do Senhor Jesus. Outro ponto interessante é o terrorismo. E aqui, é claro, eu aconselho você, professor, quando for falar sobre terrorismo, de repente escolher situações nas quais você perceba que a aula vai fluir. Estamos vivendo um tempo político muito, eu diria, muito delicado, e talvez grupos que você escolha para falar possam ser, ao invés de um grande auxílio aí para a sua aula, um motivo de discussão, um motivo de problema, porque infelizmente alguns não estão vendo grupos terroristas como realmente são terroristas. E aí, talvez seja esse o pano de fundo, ou talvez seja esse o detalhe que está faltando para alguém criar uma confusão, criar um embate aí na sua aula. Então, ok, para falar sobre grupo terrorista, entendamos uma coisa, tá? Pegue aí, se faça valer de exemplos os quais você perceberá que a sua aula vai muito além. Você já sabe o que eu estou falando, né? Devido a essa questão da guerra agora com a nação de Israel e o Hamas, lembrando que não é guerra Israel-Palestina, mas Israel-Hamas, o ponto é que alguns estão se fazendo valer disso para criar embates políticos, principalmente aqui no Brasil, e isso não é produtivo, isso não é bom para a sua aula, isso não vai agregar nada. Então, na hora que você preparar esse ponto aí, crie um ambiente, crie um espaço onde você poderá ver que a sua aula vai fluir, tá? Caso você não queira tocar especificamente nesse assunto, mas difícil, né? Alguém vai acabar tocando. Você pode estar pegando outros exemplos, ou até mesmo outra guerra que não seja atual. Pode ser outra guerra no Oriente, outros grupos terroristas, porém,
um tempo que não seja o atual, até para poder te auxiliar, tá? Estou falando, não que eu não queira falar sobre isso, não que você não deva, professor, falar sobre isso, mas certamente alguém vai se fazer valer nessa parte da aula para criar um embate, um problema, uma polêmica política, e isso não vai te ajudar em nada, ok? Atente-se a esse detalhe. Caso toda a sua igreja tenha uma visão boa a respeito disso, ok, trabalhe esse ponto e acrescente aí. Vamos lá. Continuando, nós temos sinais no mundo financeiro. No texto bíblico de Mateus 6,24, o Senhor menciona o nome de Mamon, o Deus das riquezas. A mensagem implícita do Salvador, nesta passagem, resume-se na seguinte realidade: o dinheiro não é para ser servido, mas sim para ser usado. Se esta relação não for controlada, ele, né, nesse caso o dinheiro, passa a escravizar o ser humano. Quando alguém ama o dinheiro, torna-se escravo dele. Outro ponto interessante, gente, o amor ao dinheiro. E aí fica aquela história, né? Não é que você vai usar na sua aula aí, professor, para falar se é pecado ou não, se é certo ou não, ser rico ou não. Talvez isso ingesse a sua aula, talvez isso gaste um tempo aí. O ponto claro é entendermos o seguinte: é olharmos que o amor desenfreado pelos bens materiais, pelo dinheiro em si, tá? É também um sinal muito claro. Jesus havia falado sobre isso aí. Porque aonde o amor, onde o dinheiro acaba mandando, o amor vai esfriando, né? A tendência é que as pessoas acabam querendo ter mais e mais e mais. E o grande problema é que muitos, não estou generalizando, é lógico, mas muitos, no afã de conseguir e granjear ainda mais dinheiro, acabam pisando nas demais pessoas, atropelando pessoas, passando por cima de outras pessoas, fazendo coisas que não convêm, coisas que não agradam a Deus para conseguir o dinheiro. Então, o amor desenfreado, desordenado pela cobiça, pela ganância, pelo dinheiro, também é um sinal muito claro. E aí você pode citar alguns exemplos para incrementar, tá ok? Então, lembrando, é claro, que o ponto aí o problema é quando não seria ter dinheiro, mas o problema é o dinheiro ter a pessoa. Esse é o ponto claro, tá? Ok? Essa é a visão que você pode aí trabalhar. Lembrando, é claro, que a visão aqui nossa é sempre trabalhar a ideia de que são sinais. Então, não deixe com que pessoas peguem essa parte da sua aula para levar isso para o outro lado. Não torne essa parte da aula uma aula de finanças, como gastar. Não, embora tire um dia para isso. Vou dar um estudo sobre educação financeira, porque essa lição não faz isso. Essa lição só está usando, repito, a lição só está usando esse assunto do dinheiro. Por quê? Porque foi algo citado. Então, o amor ao dinheiro, a ganância, o querer ter, o materialismo desenfreado é um sinal da vinda de Cristo, tá? Não é uma lição de educação financeira. Cuidado para que você não pare para ficar dando aula na área financeira e perca aí a ponta da corda e com isso acabe atrasando sua aula. Continuando, nós temos mais aqui. Vamos lá. Fome e pestes em vários lugares. Junto à fome, outro sinal assinalado nas profecias é o surgimento de pestes, doenças desconhecidas, epidemias, pestilências e pragas destinadas a debilitar e destruir o corpo humano. Dentre os males desse tempo destacam-se dengue, febre hemorrágica, gripe aviária, né, procedente das aves, gripe suína, procedente dos porcos, malária, a Covid, a famigerada Covid-19, etc. O ponto claro, outra coisa também aqui, é entendermos que as doenças, as enfermidades, as doenças endêmicas, as enfermidades, elas também, em certo ponto, apontam para a vinda de Cristo e também para o fim dos tempos. Qual é a questão a se destacar quando o assunto aqui, deixa eu colocar minha revista aqui em cima, qual é o ponto a se destacar quando o assunto é as enfermidades? Gente, outra coisa, por isso que é bom, volta e meia você, professor, salientar isso na sua aula. As coisas que Jesus citou como sinais de sua vinda, logo, também nos fazem olhar para o fim dos tempos. Muitas delas, se não a maioria delas, já aconteciam numa escala, eu até diria, até grande, antes da vinda de Cristo. Outras delas também, até algumas, aconteciam durante o tempo que Cristo esteve aqui. Mas daí Jesus parar para dizer que essas coisas que ele parou, enumerou, classificou e nos deixou registrada, e que essas coisas apontariam para a sua vinda, o que nós temos que olhar, já disse isso, repito, porque é o seu foco, faça isso de maneira linear ao longo da sua lição, professor, é olhar a proporção disso.
Então, o que a gente percebe é o seguinte: se a gente parar para ler e estudar sobre doenças espalhadas ao redor do mundo, a gente vai ver muitos casos, o ebola e outras mais um tempo atrás, mas a questão que nós estamos percebendo é que depois da Covid e de lá para cá, nós estamos vendo surgir muitas pandemias, ou seja, doenças que se espalham de continente a continente. Então, o foco para nós entendermos isso não são as doenças em si, seus nomes, suas variantes, mas principalmente o campo de extensão em que essas doenças estão atuando. Esse é o ponto, né? A extensão disso. Então, nós estamos vivendo tempos de pandemias. Embora a pandemia acabou se tornando algo muito comum ao Covid, por causa do que veio, mas a gente precisa entender e nos prepararmos para o fato de que outras virão. É até ruim falar isso, não quero aqui ser o profeta do caos, mas não estou profetizando que virão pandemias. É bíblico, a Bíblia mostra-nos isso. Pestes, né, pestilências, a Bíblia fala disso. Outro ponto é fome. Quando eu nasci, já havia fome aí espalhada pelo mundo. Vejo a fome ocorrer. Quando partir, certamente, se Cristo não vier arrebatar-nos até então, acontecerá. Mas o ponto é que a proporção, o número de pessoas morrendo de fome está só aumentando. E aí nós estamos falando de sinais que antecedem o fim dos tempos. Olha que coisa interessante. De um lado, muitos tendo, ou seja, de um lado, poucos tendo muito e muitos tendo pouco. Isso é interessante. Então, esse ponto, esses sinais, e aqui, professor, é bom que você entenda isso, não que eu esteja dizendo que você não tenha entendido, mas é bom a gente parar para fazer essa análise, que alguns sinais estão atrelados a outro. De um lado, essa busca desenfreada pela riqueza, dinheiro, e essa busca de alguns pelo dinheiro faz com que outros não tenham nada, acabam tirando do pouco de quem já não tem nada. Então, o que é o detalhe? Aí esses sinais falando, tá? Então, faça isso. Pare no ponto da aula aí e explique isso. De um lado, as pessoas tirando, tomando, querendo, buscando, fazendo de tudo para ter, e de outros perdendo. Então, linke, se possível, aí na sua aula esses dois pontos, dois assuntos, e para que seus alunos possam discutir, debater a esse respeito, tá? Mas está aí, fome e pestes em vários lugares, ok? Vamos lá, continuando para prosseguir. Terceiro tópico, sinais no mundo religioso. Vamos lá. Então, olha aqui. A gente começou essa aula lá falando sobre como entender os sinais. Então, para entender os sinais, deixa eu fazer alguns resumos que eu já estou caminhando para o final da lição. Para entendermos os sinais lá no primeiro tópico, nós fazemos o quê? Nós paramos para entender o seguinte. Isso que é entender os sinais no primeiro tópico. Entender o seguinte, que esses sinais que foram ditos lá no primeiro tópico, todos eles já aconteciam antes da vinda de Cristo. Não eram tidos ainda ou até então como sinais, eles já ocorriam. Porém, a partir de Cristo ter dito, os olhos agora de quem lê a Bíblia estão sobre esses acontecimentos, e nós passamos a partir de então a calcular as proporções e níveis dos quais tais acontecimentos têm ocorrido. Ok? Então, isso quer entender. Até então olhava para como algo comum, olhava para algo como normal, hoje já não se olha assim. Isso é entender o sinal, é ensinar nossos alunos, através da palavra de Deus, a observar o que está acontecendo ao redor do mundo e parar para entender que realmente as dores do parto estão maiores, as contrações, e o nível, o pico ali entre cada contração está diminuindo. O tempo, então, é isso. Segundo, nós falamos sobre aí, com a revista em mãos aqui, falamos em segundo lugar aí sobre os sinais no mundo social, político e militar. Ou seja, então nós fizemos aqui no segundo tópico uma análise comportamental do mundo em si. Como está a mente das pessoas ao redor do mundo. Ok, esse é o detalhe. Já no terceiro tópico, a gente vai olhar mais para dentro do âmbito religioso. Isso que é interessante. Vamos lá, então. Sinais do mundo religioso. Vamos lá. 3.1. Incredulidade. O desaparecimento da fé. Nos dias finais, homens e mulheres abandonarão a palavra do Senhor e a trocarão por filosofias humanas e até por ensinamentos gerados no inferno, ministrados por demônios. Este sinal vem se cumprindo hoje diante de nossos olhos. Muitos não creem mais em Deus, não acreditam na obra perfeita da salvação efetuada pelo Senhor Jesus.
não aceitam a Escritura como instrumento capaz de preparar o ser humano para a vida eterna. Olha lá, gente. Então, primeiro detalhe. Aqui, professor, pautado já nos próprios títulos do subtópico, você tem algo que vai te auxiliar e muito. Deixa eu te falar o que vai ser aí. Então, você tem aí, ó, 3.1, incredulidade. 3.2, o sinal das trevas. 3.3, a imoralidade. 3.4, a apostasia. E 3.5, o sinal da semente. O que é o ponto aqui? O 3.1, incredulidade, é o mundo em relação a Deus. Isso que é interessante. Então, 3.1, a sua análise agora aí com seus alunos, gente, como está o mundo em relação a Deus? E como estão as pessoas que estão se afastando da fé também? Então, você tem dois aí, aqueles que não abraçaram a fé porque nunca pararam para buscar a Deus, e aqueles que um dia serviram a Deus e por um motivo ou outro, não nos importa, não nos compete o motivo, acabaram se afastando. Então, a incredulidade aumentando. Ok? Os incrédulos, ou seja, aqueles que nunca creram, e aqueles que deixaram de crer. Então, primeiro subtópico, a incredulidade, o desaparecimento da fé, o comportamento ou sentimento do homem em relação a Deus. É o que você vai trabalhar aí no 3.1, ok? E aí você vai ter mais campo que eu estou 40 minutos, eu não posso esticar aqui o vídeo. Tá? Mas no WhatsApp, se você... Lembrando, gente, sempre que vocês precisarem de ajuda, eu estou aqui. Manda um áudio, ou me ajuda aqui, subtópico assim, tópico tal, o que você pode me dizer aí? Porque eu sempre teria essa limitação aqui no vídeo. Se eu parar para detalhar aqui, eu teria um vídeo de 2, 3, 4, 5 horas. Eu acredito que não vai ser suficiente. Tá? Eu tenho tentado diminuir o tamanho dos meus vídeos para poder ajudar vocês aí. Então, vamos lá. Então, mas aqui, ó, você pegou a incredulidade ou desaparecimento da fé. O que você tem que trabalhar aqui? Trabalhe o sentimento das pessoas em relação a Deus. Aqueles que nunca se aproximaram de Deus e também aqueles que estão se afastando. Então, incredulidade. Segundo, vamos lá. Nós temos aí o sinal das trevas, que é o esfriamento do amor. Os dias que antecedem a volta de Cristo ao mundo para buscar a igreja e arrebatar os salvos vivos, nessa ocasião, serão caracterizados pelo esfriamento do amor. Isso significa que o relacionamento espiritual do homem com o eterno será profundamente abalado, porque Deus é amor. O ser humano não viverá a excelência, a grandeza, o deleite dessa virtude suprema. Aqui, gente, o sinal das trevas é o esfriamento do amor. A pergunta é, Jesus está falando especificamente do amor a Deus? Nós entendemos que é muito mais, ou seja, não que exista algo maior que o amor a Deus, você me entendeu? É o fato de que Jesus estava abrangendo todo o amor. Então, o esfriamento começaria quando o ser humano deixasse ou de amar o próximo. Isso que é interessante. Então, o amor ao próximo só está se esfriando, se acabando. A gente vê isso claramente, né? Então, o ponto aqui é, primeiro subtópico, incredulidade. Comportamento do homem em relação a Deus. Segundo subtópico, o sinal das trevas, comportamento do homem em relação ao próprio homem, a si mesmo. E se o homem não se ama, logo como o homem que não se ama dirá que ama a Deus? Então, o amor entre os homens ia se esfriar, se acabar, se esfriar, se acabar. Esse é um detalhe. Aí nós temos o 3.3, imoralidade e devassidão generalizada. Aqui eu nem vou ler, porque é interessante. Por quê? Porque é que você pode linkar. Olha o link que você pode fazer aqui. Me acompanha aí, professor. Incredulidade, 3.1. Homem perdendo o amor a Deus. Opa. Quem está perdendo o amor a Deus, logo, também perde o amor a si mesmo, o homem. Porque o homem que não ama a Deus não consegue amar mais ninguém. Quem não ama a Deus não consegue amar ninguém. E aí, 3.1, o homem não ama a Deus. 3.2 está a prova, porque o homem que não ama a Deus, logo deixou de amar também o próprio homem, a si mesmo. Então tem gente que diz que não ama a Deus, mas não ama o próximo. É impossível amar o próximo e não amar a Deus, e é impossível dizer que ama a Deus e não amar o próximo. Então você vê aqui, o homem começa deixando de amar a Deus, 3.1, passa deixando de amar a si mesmo e ao próximo, e aqui ele dá os sinais, a prova dessa falta de amor, a imoralidade. Porque a imoralidade é uma grande prova da falta de amor. Uma pessoa imoral, ela é a demonstração e a prova cabal de que ela não ama nem a Deus, nem ao próximo, muito menos a si mesmo. Porque alguém que ama a si mesmo, alguém que ama o próximo, não vai desonrar. Alguém que ama a Deus não vai fazer nada que é imoral, nada que é ruim, nada que macula, nada que mancha. Tá? Essa pessoa vai guardar sempre o princípio da ética, da moralidade, tá? E respeito mútuo. Então, você vai perceber que, olha, é alguém que despencou, estava lá em cima, amava a Deus, caiu, o homem amava, começou, Adão,
começa tudo em Adão. Amor a Deus, pecado vem, despenca, já não ama não o próximo, porque Adão acusou Eva. Um camarada que amava a esposa já acusou Eva, botou a culpa nela. Agora, imoralidade, que o Gênesis capítulo 6, você vê a raça humana degenerada, imoralidade tomando conta, o dia de Noé, coisas terríveis. E aí você tem o 3.4, apostasia. Porque o homem que não ama a Deus, não ama o próximo, demonstra isso sendo imoral, torna-se com o tempo essa busca desenfreada pelos bens, pelas coisas, esse distanciamento de Deus causa no homem essa apostasia. Quanto mais longe de Deus, mais difícil para alguns de retornar, e alguns até acham isso impossível, tá? Então, olha o final do homem, vai só caindo, começou lá e vai caindo, agora está na apostasia. Por fim, o sinal da semente, vamos falar sobre isso. O sinal da semente, a pregação do evangelho. Antes que venha o fim, o evangelho do reino terá sido pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. No tempo do fim, a semente será plantada de noite, em tempo e fora de tempo. Haverá uma semeadura universal que alcançará todo ser humano, habitante no planeta onde estiver. Vamos lá. Então, o que é o detalhe, gente? Aqui, a gente tem que parar para pensar o seguinte. Esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, então virá o fim. Possa ser, professor, que aí surge aquela pergunta. Esse é um ponto da aula, você já vem empolgado lá de cima, né? Você já vem lá de cima dizendo o seguinte, olha, o homem deixou de amar a Deus, 3.1, incredulidade está aí mostrando. O homem deixou de amar a si mesmo, 3.2, sinal das trevas. O homem que não ama a Deus, não ama o próximo, tornou-se imoral. E a imoralidade é a prova. A imoralidade é a prova empírica de que o homem não ama a Deus, 3.3. E aí esse homem que não ama a Deus, se não buscou a Deus, se não buscar a Deus, cairá de uma vez por todas na apostasia. Pronto, você vem naquela sequência abençoada. Aí daqui a pouco você dá de cara com essa aqui, ó. O sinal da semente, ok. E aqui possa alguém perguntar, vem cá, mas como é que vai ser isso? O evangelho vai ser pregado a todas as pessoas. Então Jesus só virá quando todas as pessoas ouvirem o evangelho. Vamos lá, vamos entender o versículo. O versículo diz, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá Jesus? Não, então virá o fim. E aí muitos usam esse versículo para dizer o quê? Que o arrebatamento só vai acontecer depois que todas as pessoas do mundo ouvirem o evangelho. Aí tem o arrebatamento. Não. O texto diz, então virá o fim. Repito, fim. Não diz então virá o arrebatamento. Porque seguindo a sequência, seguindo a linha que essa revista defende, a linha que a igreja que produziu essa revista defende, o quê? Porque eu não sei quem está assistindo, não sei qual a sua igreja, a sua visão, então... Lembrando que eu estou trabalhando com uma visão aqui pré-tribulacionista dispensacionalista. Repito, vou falar devagar. Pré-tribulacionista dispensacionalista. É a linha na qual trabalha essa revista. E aqui tem uma sequência. E eu vou desenhar brevemente a sequência, porque eu vou trabalhar com ela ao longo de todas as lições. Sinais da vinda de Cristo. Aí ocorre a vinda de Cristo, chamada arrebatamento. Ele leva os arrebatados antes da tribulação para o Tribunal de Cristo, o Bema, depois de lá para os bodas do Cordeiro, onde ali ocorrem as bodas. Aqui na terra dá-se início à tribulação, e depois, dentro da tribulação, 3 anos e meio após, vem a grande tribulação, tá? Grande tem diferença, tribulação, 7 anos. A grande tribulação, um período de 3 anos e meio dentro dela, finais. Depois, Apocalipse 19, Cristo vem com os santos, o seu povo, resgata ali o Israel que está sendo perseguido e sofrendo nas mãos do anticristo, com o sopro de sua boca, Apocalipse 19, lança o anticristo, o falso profeta, no lago de fogo e prende Satanás por 1000 anos, ele é preso, chave do abismo, dado a um anjo que vem prende Satanás e inaugura com isso o milênio. 1000 anos literais, segundo essa visão, se passam, e aí sim, então isso não é o fim. Então, voltando aqui, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim, tá? Então essa visão clara é o que? Quando você chegar nessa parte da semente, eles vão dizer o seguinte, Cristo só vem para arrebatar a igreja depois que todos ouviram o evangelho. O arrebatamento é uma coisa, o fim é outra coisa, tá? E aí quer saber mais, a gente pode falar sobre isso aí no WhatsApp, tá? Com mais clareza, dou detalhes. Aqui só tem uma ideia para você poder pincelar com seus alunos, explique para seus alunos que esse versículo não está dizendo que depois que o evangelho for pregado em todo mundo virá o arrebatamento. Não, Cristo virá buscar, não. Então virá o fim. Logo é outra visão, outra linha, outro ponto claro, tá? Vamos lá então. E aí nós temos o quarto e último tópico.
o sinal da figueira. E aí nós temos Israel entrando no assunto, tá? O sinal da figueira, ou seja, Israel também é muito importante para o tempo do fim, entender sobre isso. E aí está o título, né? Israel é importante estrategicamente. A figueira, o povo de Israel, é o grande sinal de Deus para todos os povos, raças, tribos e nações. Israel está diretamente ligado ao futuro de todos os homens e mulheres. É muito comum nós dizermos que Israel é o relógio de Deus na terra. E se a gente quer saber realmente quando está chegando o tempo, a gente olha para Israel. Olhar para a figueira, olhar para Israel é parar para olhar para os tempos. É claro que nós estamos na internet, redes sociais, e aí nós vamos ver linhas diferentes que defendem que a figueira não é Israel, Israel não é a figueira. E você, professor, que está usando a revista da Central Gospel, que é pré-tribulacionista, dispensacionalista, deve estar atento a trabalhar, estudar a linha na qual o símbolo Israel é vista como a figueira, o símbolo aí é a figueira, ok? Esse é o ponto, tá? Fuja de embates teológicos, fuja de embates que vão gerar problema para você, fuja de coisas que vão atrapalhar a sua aula, tá? Peça licença, talvez você tenha na sua sala, talvez você, deixa eu abrir um parênteses aqui, um minutinho, 60 segundos, talvez você, professor, que está lecionando aí, ó, amém? Você é para mim, você é um vitorioso, uma vitoriosa, um desbravador, uma desbravadora. Porque, embora eu já tenha dito no começo do vídeo, acontece, não é em todas as igrejas, é claro, não vou generalizar, mas em muitos casos já aconteceu comigo. Pessoas que estudaram, fizeram faculdade, não quer dar aula. E aí você diz, não, deixa comigo, pastor, deixa que eu dou aula. E fica pensando, meu Deus, o que eu falo agora? Eu nunca dei aula na minha vida, eu não sei o que dizer. Senhor, o que eu faço? Mas um recado eu te dou, um conselho eu te dou aí, de alguém que tem experiência no assunto há muito tempo, dando aula já. Comecei também na EBD, assim como você. Fuja de questões, fuja de embates. Se de repente você tem um aluno polêmico aí, uma pessoa que só estudou ou está agora fazendo faculdade, ou é aquele que passa o dia inteiro assistindo vídeo na internet de linhas diferentes, pós-milenista, pré-milenista, pega debates, gente que se apaixona por debates, assiste debate, aí vai para a sua aula, seja bem educado para dizer, olha, tá ok, eu entendi o que você falou, porém, nossa visão aqui é essa, o ponto é esse, até então, legal o que você falou, tal. Procure, peça a Deus para que você consiga ser educado o máximo, mas não entre nessa onda, não vá, não siga com isso, que você pode acabar cedendo e com isso atrapalhar a sua aula, tá? Um conselho que eu te dou, ok? Então nós temos aqui Israel, a figueira. Fechando já, Israel é importante espiritualmente, eu acredito que eu tenha, vamos lá, o título que eu acredito, estrategicamente, tá vendo? Eu confundi no título, mas tá ok. Deus escolheu as terras de Canaã e as deu aos filhos de Abraão. Esta pequena nação, com um território pequeno, localizado no Oriente Médio, tem causado enorme impacto em todas as nações. Os sinais da figueira estão brotando. Israel é o relógio profético de Deus. Gente, então aí a gente para olhar o seguinte. Olha para Israel e aí você pode... Professor, eu acho que aqui é interessante você fazer o seguinte. Eu não vou fazer aqui porque meu tempo foi embora. Vou acabar a aula agora. Mas, professor, você vai fazer o seguinte. Pesquisa aí. Pega o tamanho que é Israel hoje. E use isso na sua aula. Gente, olha o tamanho que é Israel. Mostre que Israel é menor que o menor estado aqui no Brasil. Mostre que é um lugar pequeno. Mostre de que Israel vive. Uma pesquisa breve você vai ter isso aí. Economia de Israel. E é um país que sobrevive num lugar onde quase todas as nações ao redor a têm como inimigo. A maioria ali vê Israel como inimigo. Muitas constantes guerras acontecem ali. E até nações longe de Israel já estão olhando para Israel como inimigo. E como Israel está de pé ainda hoje, como Israel prospera e cresce hoje. E aí deixa, professor, para você falar de Deus. E aí você pode aplicar. E no final dessa aula você pode fazer um devocional, aplicando aos seus alunos, à vida dos seus alunos. A fidelidade a Deus, o amor a Deus. E que nós, e é claro, e você não pode deixar de falar isso nunca, que nós, se nós permanecermos fiéis e olhando para os sinais, não seremos pegos de surpresa, desapercebidos. Porque o ponto-chave dessa aula, professor, é você, a cada tópico, no final de cada tópico, faz um resumozinho e sempre aponta para, desperta, sempre fazer um despertamento aí no final de cada aula. E assim eu vou, de certa forma, concluindo aqui a minha aula. Espero que em Deus o Espírito Santo possa falar melhor. Lembrando que a gente está retornando agora, está começando devagar. Daqui a pouco eu vou me ajeitando aqui, as coisas voltam ao normal, né? Talvez não tenha sido aquela aula que eu costumo às vezes fazer, mais detalhada, com mais pontos. Talvez eu tenha deixado de falar muita coisa aqui, mas eu estou me adaptando ainda, tá? Estou retornando devagar
e estou aqui para tentar ajudar vocês. Lembrando que o Zap ainda é o mesmo, tá aí, ó, meu contato, vou deixar agora mais uma vez para vocês, 27 999 30 8767, contato esse, para que você possa estar falando conosco, tirando dúvidas, e eu vou respondê-las, é claro, se eu tiver aí capacidade para tal, dentro das minhas limitações. Há muita coisa que eu não sei, muita coisa estudando e aprendendo, a gente vai aprendendo ao longo do tempo, mas ainda assim a gente pode te ajudar, ok? Questões ligadas ao texto original, se você quiser saber, grego, hebraico, de algum texto, a gente também trabalha com isso aí. Quiser convidar-nos, né, minha esposa e eu digo sempre convidar-nos, porque eu já falei isso aqui, gente. Não é porque eu me acho, mas eu não gosto, não costumo andar por aí sozinho. Eu já via isso antes e tenho visto isso mais. Pregadores que às vezes, não estou generalizando, por favor, tá? Talvez você, um pregador, também assistindo, vai ficar chateado, mas a maioria dos pregadores que eu conheço que andam sozinhos, gente, só escândalo, problema, dificuldade, casamento acabando, família destruindo, a pessoa está aí tirando onda, parece que está tudo bem, fingindo, porque as redes sociais dá para fingir muita coisa. Então eu não costumo andar sozinho. Tá aí a foto do meu lado da minha esposa, lá no início do slide é minha família, meu filho conosco, meu filho é especial, né? Ele tem alguma deficiência aí na área mental, ok? Então a gente sempre anda junto, família, ok? Se der para a gente estar aí com vocês, vai ser uma benção. Se não der, também tá tranquilo, a gente dá um jeito aí. O mais importante é nós adorarmos o Senhor e servirmos ao reino, tá? Isso que eu quero fazer sempre, eu quero sempre servir a Deus, tá? Fique com Deus aí, então, qualquer coisa é só chamar. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe vocês, uma honra. Pai do Senhor, até mais.